E a palavra que o Senhor colocara em meu coração, ela se encontra no Antigo Testamento. Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 14, versos 1 ao 4 somente. Livro do Êxodo, capítulo 14, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés. Verso 2. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Verso 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Verso 4, aqui eu encerro a leitura. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus pela sua palavra. Palavra essa poderosa, palavra essa viva e eficaz. Estamos diante de um texto bastante conhecido da igreja, que vai narrar a respeito da história do povo de Israel. O povo de Israel, ele vai ficar no cativeiro, no Egito, sendo assim escravizado por Faraó e os egípcios, aproximadamente 430 anos. E após esses 430 anos, aproximadamente, o Senhor vai entrar com mão forte, com mão poderosa, e vai arrancar Israel desse jugo, né, da mão de Faraó e dos egípcios. E Deus assim vai usar um homem por nome de Moisés. Deus agora ele vai estar cumprindo, por intermédio de Moisés, o que ele prometera a Abraão. E assim discorreu por intermédio de Isaque e de Jacó. E Deus agora, como já disse, com mão forte, com mão poderosa, ele arranca Israel das mãos de Faraó, das mãos dos egípcios do Egito, com uma promessa, que levaria o seu povo, que levaria Israel a uma terra que manava leite e mel, que levaria Israel para Canaã. E assim o Senhor, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu a Israel. Eu quero te dizer, nesta noite, que assim como o Senhor é fiel e tem cumprido tudo aquilo que ele prometeu a Israel, o Senhor também é fiel. E assim ele tem cumprido tudo que ele prometera à igreja, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao nosso Deus. E o interessante aqui, nesse texto,
que Deus ele vai dar uma ordem a Moisés para que Moisés pudesse reunir Israel e assim, mediante uma ordem, uma ordenação do Senhor, uma orientação do Senhor, Moisés pudesse assim orientar o povo. E assim Moisés fez. Louvado seja Deus. Mas quando nós olhamos para esta orientação, nós vamos ver, né, o texto ele é bem claro em dizer, fala aos filhos de Israel que retrocedam. Olha só que coisa tremenda e maravilhosa. Ou seja, assim como Deus orientou Israel nesse momento, nesse período, mediante essa necessidade, retroceder, não é diferente comigo e contigo, que somos a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vão ter momentos que o Senhor vai dizer, avance, mas vão ter momentos que o Senhor vai dizer, retroceda. E é necessário estarmos atentos para ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus e assim obedecê-lo. Muitas vezes queremos fazer a nossa vontade. Aí, quando nós fazemos a nossa própria vontade, acabamos não fazendo a vontade do nosso Deus. Mas o interessante é que Moisés vai orientar, segundo uma orientação de Deus, Moisés agora orienta Israel. E Israel obedece. É para retroceder, eles vão retroceder. Aí Deus continua falando que eles retrocedam e acampem de fronte de Pi-Airote. E assim Israel vai fazer. Mas o interessante é que quando nós vamos estudar a área geográfica de Pi-Airote, Pi-Airote significa beco sem saída. E quando nós estudamos a área geográfica, nós vamos ver que em Pi-Airote tinha uma montanha rochosa de um lado, do outro lado outra montanha rochosa, e de frente o mar, o grande Mar Vermelho. Porém, atrás do povo de Deus, atrás de Israel, estaria vindo Faraó com seus carros, seus cavalos e os egípcios, com o intuito de tragar Israel. Mas só que Israel está sendo orientado por Deus. Rabadastelui, Reminaracalabadachúria. Sabe o que Deus já está falando conosco? Que ainda que o inimigo da nossa alma, nos dias atuais, se levante com fúria, se levante com toda a sorte de investida para tentar nos tragar, nos destruir, quando nós somos orientados por Deus e obedecemos tal orientação da parte de Deus, o inimigo ele não prevalece. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Por que que ele não prevalece? Porque o Senhor, o nosso Deus, está no controle de nossas vidas. Assim como estava no controle da vida de Israel. E em Pi-Airote, beco sem saída, de um lado, uma montanha rochosa, do outro lado, outra montanha rochosa. Na frente, o grande Mar Vermelho, e atrás, Faraó e os egípcios, humanamente falando, parecia que Israel estava sem saída. E muitas vezes, eu e vocês nos sentimos assim. Por conta das grandes dificuldades que se levantam na nossa direita, na nossa esquerda, diante de nós e atrás de nós. Muitas vezes se sentimos em Pi-Airote, no beco sem saída. Eu não sei qual está sendo, nos dias atuais, o seu Pi-Airote. Louvado seja Deus.
Mas uma coisa eu sei, que independente do seu piairote dos dias atuais, você tem Deus contigo. Você tem Jesus contigo. Você tem o Senhor contigo. E se você estiver recebendo a orientação do Senhor, ouvindo a orientação dele e colocando em prática, pode ter certeza que você pode estar no piairote que seja. O Senhor se manifesta, te dá livramento e glorifica o nome dele uma vez mais na tua vida. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. É assim que vai acontecer com Israel. O texto está bem claro em dizer. Aí Deus manda eles retroceder e acampar de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em Migdol, segundo os estudiosos, tinha uma torre egípcia. E nesta torre ficavam vigilantes egípcios que sinalizavam para o exército de Faraó, para o Egito, para Faraó, o que estava acontecendo ali. E agora eles vão estar sinalizando para Faraó, os egípcios, que Israel está em Piarote, cercado, humanamente falando. E muitas vezes isso acontece conosco. O inimigo da nossa alma, ele é equivocado. Ele pensa que está por cima. Mas não, ele só pensa. Porque acima de tudo e de todos está o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Até tinha essa torre em Migdol, que fazia contato com o Faraó, com os egípcios, né, por meio de sinais luminosos. Mas acima desta torre, aleluia, tinha o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que será para todo sempre, aquele que cuidava de uma forma especial, aleluia, de Moisés e de todo Israel. E agora, o texto vai dizer que após o Senhor falar, acampe aí, Faraó vai pensar que o povo de Israel, que os filhos de Israel estão desorientados. Isso acontece comigo e contigo. Muitas vezes o inimigo da nossa alma pensa, esse cristão, esse crente está desorientado, mas não sabe ele que nós estamos seguindo uma orientação do Senhor. Por que que os egípcios, por que que Faraó pensaria, segundo o texto, que os filhos de Israel estavam desorientados? Por quê? Eles estão num beco sem saída. Aí Deus manda eles retrocederem. Depois Deus manda eles acamparem. Humanamente falando, não tinha mais jeito para eles. E às vezes isso acontece comigo e contigo, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes, humanamente falando, não tem mais jeito mesmo para nós. Mas é aí que entra o milagre da parte de Deus na nossa vida. Às vezes na área da saúde, na vida espiritual, na vida familiar, na vida sentimental, ou seja, em todas as áreas das nossas vidas. Na vida ministerial, muitas vezes nos sentimos assim. E o inimigo da nossa alma pensa que está prevalecendo, achando que nós estamos desorientados. Mas quando nós estamos ouvindo a orientação do Senhor e em total obediência a Ele, quando Ele manda avançar, a gente avança. Quando Ele manda acampar, a gente acampa. Quando Ele manda retroceder, a gente retrocede. Ou seja, quando nós somos totalmente dependentes do Senhor, o nome dele vai ser glorificado em nossas vidas, meus amados. Deixa quem quiser pensar o que quiser. Deixa Satanás com os seus demônios pensarem que nós, os filhos de Deus, a igreja, estamos desorientados. Mas para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas,
é necessário estarmos em total obediência a Ele, seguindo a orientação dele. Ainda que, para nós, humanamente falando, é impossível de seguirmos tais orientações. Mas quando a orientação ela vem do Senhor, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos sustenta, o Senhor faz que nós possamos suportar, o Senhor nos dá coragem, o Senhor nos dá ânimo, o Senhor nos dá força para assim fazermos a sua vontade e assim glorificar o nome dele. Louvado seja Deus. Aí o texto vai dizer que o Senhor agora, né, iria endurecer o coração de Faraó para perseguir os filhos de Israel. Por quê? Aí o texto diz: e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Olha que coisa maravilhosa. Meus amados, fazendo uma analogia, o Egito simboliza o mundo. Faraó simboliza o inimigo da nossa alma, Satanás. Os egípcios simbolizam os demônios. E muitas vezes, contra a nossa vida, que somos a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, o mundo pensa que está prevalecendo. Satanás pensa que está prevalecendo. Os seus demônios pensam que estão prevalecendo. Mas Deus está falando comigo e contigo, louvado seja Deus. Que não, que Ele continua sendo fiel e continua no controle de nossas vidas. E nessa situação, nesse piairote, aleluia, que possamos estar enfrentando, é nesse piairote, glória a Jesus, que o Senhor vai glorificar o nome dEle na sua vida, na minha vida, em nossas vidas e na vida dos nossos, porque o Senhor, Ele é fiel. Aleluia. Aí o que acontece? Tudo parecia que estava contra Israel. Mas tem um líder ouvindo a voz de Deus. Louvado seja Deus, Moisés, e orientando o povo. Sabe o que Deus está falando conosco? Que Ele nos chamou como líderes espirituais da nossa casa. E Ele tem nos dado orientações para que possamos orientar a nossa casa. Para que assim Faraó, os egípcios, o Egito não prevaleça nem contra a gente, nem contra os nossos. Mas se você não estiver posicionado, entendendo isso, você acaba sendo uma presa fácil para Faraó, para os egípcios, para o Egito. Mas Deus não te chamou para ser presa. Deus te chamou como filho. E como filho, Ele tem cuidado de ti. Louvado seja Deus. E agora Israel está em piairote, no beco sem saída. Faraó está pensando que Israel está desorientado, mas o Senhor vai glorificar o nome dele em Faraó. Aí Deus vai dar uma ordem a Moisés. Moisés vai ouvir a ordem do Senhor e vai colocar em prática. E o texto é conhecido de todos nós. Moisés vai avançar rumo ao mar, ao grande mar. Deus vai abrir o mar vermelho para Moisés e os filhos de Israel passarem. Aleluia! E quando Faraó, quando os egípcios vêm tentando perseguir Israel e aniquilar Israel, o mar vermelho se fecha. Glória ao nosso Deus. E assim, os egípcios
são dissipados. E o nome do Senhor continuou sendo glorificado. Teve uma caminhada de deserto, sim, mas rumo à terra prometida. Tem uma caminhada de deserto para nós, igreja, sim, mas rumo à Nova Jerusalém, que desce do céu, a terra que mana leite e mel. Deus já preparou a Nova Jerusalém para mim e para vocês. Já está preparada e guardada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que eu e vocês, que recebemos uma ordem do Senhor, ainda que possamos estar em Piairote, louvado seja Deus, no beco sem saída. Você está olhando para a direita, você está vendo uma montanha de problemas. Você está olhando para a esquerda e está vendo outra montanha de problemas. Você está olhando para a frente, está vendo um grande problema na tua frente. Você olha para trás e vê o inimigo da tua alma correndo, tentando te destruir. Mas Deus chama a tua atenção nesta noite a olhar para cima, para o céu. Continue levando os teus olhos aos céus e tenha certeza que, independente do piairote que você possa estar hoje, o beco sem saída, em todo o piairote, você tem Deus contigo. E isso é toda a diferença para você chegar na terra prometida, entrar na terra prometida, para a glória do nosso Deus. Fico com essa palavra e assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo.